Eu falo que o empreendedor, ele nada mais é do que uma mente criativa que aprende a ganhar dinheiro. Fala comigo, super jovem! Hoje eu tô aqui com uma celebridade do universo de RH. Ela empreende desde 2018. Eu quero saber essa história. Eu tô aqui com Natália Soares. Ela é consultora de RH, conhecidíssima, mais de 40 mil inscritos no canal dela no LinkedIn, né? Tá expandindo. 413 mil. Quantos? 413. Nossa, errei feio, errei rude. 413 mil inscritos. Todo mundo que fala RH, depois fala Natália Soares. Todo mundo. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui, participando do canal. A gente tem muita coisa para trocar. Falar de LinkedIn, de carreira, de escolhas, Sim. Empreendedorismo. Vai ter pano para manga, viu? Vai sim. Natália, conta a sua história para nós. Qual que é a sua origem? Gosto de falar de inícios, a origem é importante. Muitas vezes quando a gente fala de quantidade de números, né? LinkedIn, tem 413 mil seguidores, as pessoas elas olham o número total, mas esquecem do início. Né? Então, eu comecei com 0 seguidores, igual todo mundo, e é importante ressaltar isso. Mas antes de LinkedIn, antes de Natália do RH, do LinkedIn, eu sou uma pessoa que vem de uma família muito humilde. Meus pais, eles têm ensino fundamental, nem formaram ensino fundamental, e eu tenho muita alegria de falar que eu sou uma pessoa que estou quebrando todos os ciclos da família. Olha. Muitas quebras. Hoje eu sou a primeira pessoa que fez uma faculdade, sou a primeira pessoa que empreendeu dentro da família, dentro da área, após fazer uma faculdade. Eu sou a primeira pessoa a escrever um livro, né, dentro da minha família, então me tornei escritora também. Muitas coisas vieram através do LinkedIn, mas o que me ajudou lá no início, e falando já um pouco de carreira, André, foi um supervisor que eu tive. E aí eu gosto de falar isso. Mentores são muito importantes. Os líderes das empresas, eles precisam ser bons mentores. Então eu trabalhei aqui em Belo Horizonte, no Hospital Risoleta Neves, e eu tive um supervisor, que esse supervisor me viu com 24 anos, sem uma faculdade, né, e eu tomava conta de todos os equipamentos hospitalares, de manutenção, essas coisas. Ele falou, não, você é muito inteligente, por que você não fez a faculdade? E aí eu coloquei para ele os meus medos, os meus receios do porquê eu não tinha feito uma faculdade. Ele, não, então nós vamos, vem cá, senta aqui, vou te explicar o que é, como faz um vestibular. Me ajudou, me orientou, eu entrei na faculdade, eu tinha 24 anos, então já bem tarde, né, assim, se a gente for olhar o ciclo normal, que você forma com 18, 19 anos e já entra para uma faculdade. Então as minhas amigas já estavam formando na faculdade, né, 5 anos após, e eu ainda não tinha feito, eu me sentia atrasada. Eu não tinha as condições financeiras necessárias para fazer uma faculdade e não tinha mentalidade também, que é o mais importante. Claro. Então ele me ajudou, na época eu fiz a faculdade mais barata que tinha, que era que eu tinha condições de pagar, e uma coisa que ele me falou que fez muita diferença foi, não importa a faculdade, importa você quanto aluno. É você que vai fazer o seu certificado, é você que vai fazer o seu diploma. Então eu sempre me dediquei para ser a melhor aluna possível, para estudar além da faculdade, busquei estágio mesmo não sendo obrigatório, fiz o estágio de RH numa instituição aqui de Belo Horizonte muito conhecida da área da saúde educacional, e tudo isso foi um grande divisor de águas na hora que eu me formei para já atuar dentro da área de recursos humanos. Então foram 2 anos e meio de faculdade, eu fiz uma gestão de RH, né, pagando a mensalidade mais barata, na escola mais em conta, mas eu me formei, foi assim, um auge, né, da família. Então é importante a gente, quanto líder, né, pessoas que são líderes, já serem mentores. Olha a diferença que essa pessoa fez na minha vida. Se ele não tivesse me dado aquele empurrãozinho, sentado ali meia hora, me explicado o que era um vestibular. Nossa, eu vou te falar que pra mim fez muita falta. Eu tive vários mentores, assim, não tive um que foi um grande mentor, não. Mas fez muita falta pra mim, viu? E eu adoro mentorar. Só que tem um ponto, né? A pessoa tem que querer, né? O mentor, ele não realiza sozinho, né? Ele só orienta, né? Exato. Igual o seu supervisor, ele não fez a faculdade para você. Não. Ele não tomou suas decisões e ele não pagou o preço que você tinha de ir lá fazer o estágio, etc. Né? Você que teve que pagar, né? E foi tão interessante que ele sempre me apoiou. Então, na época, por exemplo,
tendo as minhas condições financeiras, os recursos eram escassos. E aí eu não tinha computador em casa. O computador era luxo, né? Em 2012, era luxo ainda. Ele falou assim, olha, desde que você termine suas atividades aqui no serviço, você pode estudar aqui. Então eu terminava sempre as minhas atividades mais cedo, entregava a demanda em dia e estudava meia hora, fazia uma faculdade de distância. E era uma vez só presencial. Então eu colocava as minhas matérias em dia, fazia trabalho, tudo no trabalho, porque ele me permitia fazer isso. Então além do incentivo, ele também me deixava, se eu tivesse com um trabalho ok em dia, estudar. Então isso fez muita diferença. Teve a parte dele de orientar, mas também tinha minha força de vontade. E aí eu falei com ele, olha, eu quero fazer um estágio. Ele pode procurar. Eu vou contratar outra pessoa para ficar no seu lugar. E aí eu pensei, meu Deus, vai me mandar embora. Ele contratou outra pessoa, eu treinei essa outra pessoa e essa pessoa ficou lá e eu também fiquei até eu achar o estágio. Ele não me mandou embora. Mas ele sabia que eu poderia encontrar o estágio a qualquer momento e que eu ia pedir conta para ir pro estágio, que eu não ia poder esperar. Então, nós dois ficamos trabalhando 1 ano juntos, eu e o outro menino, até que eu conseguisse o estágio. Então, eu tive esse apoio para essa transição também. Tive o apoio para estudar e o apoio para a transição. Então, quando eu consegui o estágio, já estava tudo certo, tudo organizado, a pessoa já sabia todas as minhas entregas, estava tudo pronto. Então, o apoio, a organização, tudo isso foi essencial para que eu conseguisse esse espaço e a comunicação muito clara também, né? Para alinhamento de expectativas, para que não houvesse frustração de nenhum dos dois lados. Que legal. E aí tu foi pro RH, fez o estágio, formou. Fiz o estágio, na época eu estava casada e me mudei para Teoflotone, no interior aqui. Quando eu me mudei para Tchotchó. Quando eu me mudei pra lá, a cidade é pequena, gente, uma cidade que não tem uma agência de emprego. Nem o Cine lá tinha emprego, você acredita? Quando eu cheguei no Cine e falei assim, vim olhar um emprego, a mulher riu da minha cara. Nossa, você é filho de quem? Você é filho de quem, exato. E aí, eu tinha uma escola, tava abrindo lá na cidade uma franquia educacional, e essa franquia, ela tava no seu processo ali, querendo instaurar uma agência de empregos. Criar um modelo para todas as unidades, que eram 77. Aí eu fui contratada para poder abrir essa agência de empregos, deu muito certo, a agência virou referência na cidade, só tinha eu que fazia processo seletivo de mais de 400 empresas. Nossa. E, então eu fazia os processos, capacitava os candidatos e ainda treinava as empresas, os líderes e tudo, porque eu tive que trabalhar muita mentalidade das pessoas de lá para parar de comprar por... Você é filho de quem? Você é filho de quem? E aí a gente tinha pessoas que eram os filhos dos donos que estavam assumindo as lideranças com uma nova mentalidade, né, um pouco menos atrasado, vamos dizer assim. Claro. Então a cidade estava vivendo uma revolução. Eu fui convidada depois de 3 anos pela maior faculdade da cidade para poder abrir um setor de carreiras também lá, que eles viram o processo, acompanharam e falavam, a gente quer isso aqui. E eu vim passar as férias aqui e vi que não poderia mais continuar lá, porque né, meu pai estava com um processo de início de Alzheimer e a casa de administração estava uma bagunça. Agradeci a faculdade, já tinha pedido conta do outro emprego mesmo para poder ir para a faculdade, tive que recusar tudo e vim embora. Nessa aí entrou o empreendedorismo. Eu cheguei aqui em Belo Horizonte, desempregado. Isso foi em 2018? 2018. Teoflotone eu ganhava super bem, eu tinha um trabalho que eu amava, eu era referência na cidade. Com custo de vida baixíssimo, né? Com custo de vida baixíssimo, a 5 minutos de casa, que Teoflotone você dá um passo e já chega no serviço. E falei, e agora? Quem que eu sou aqui em Belo Horizonte na fila do pão? Porque aqui tinha um monte de RH, muito mais capacitado do que eu, com muito mais estudo do que eu, e ganhando um salário mínimo. Eu lá ganhava quase 3 salários mínimos na época. Então eu falei, vou começar a falar dos meus conhecimentos no LinkedIn. Eu tinha 265 seguidores. Na época, eu já tinha feito anteriormente a isso alguns currículos pro bono, voluntário. Eu fazia de vez em quando uma análise de currículo do pessoal no LinkedIn, mas não tinha um engajamento, não tinha nem seguidor, não tinha prova social, não tinha nada. Eu tinha uma conta com a minha experiência profissional. Só. Mas quando você chegou a procurar emprego? Quando você veio? Cheguei. Só que a conta não fechava. Então, o que aconteceu? Eu tinha 2 problemas. O primeiro problema é que em 2018 não se falava de home office. Né? Antes da pandemia, não existia esse negócio de trabalhar em casa. Não.
Segundo, e eu precisava de tempo, porque eu precisava acompanhar meu pai no médico, né? Minha mãe, enfim. Então, eu já tinha essa dificuldade. Segundo, era o salário. Porque as vagas que eu estava vendo aqui em Belo Horizonte exigiam muitas coisas, até pós-graduação, na época eu não tinha. E o salário era... baixíssimo. É um salário para cargo de analista. Então, eu fiquei muito assim, meu Deus, o que eu vou fazer? O dono lá da faculdade de Teoflotone falou, não, eu quero você. Eu falei, mas eu não posso morar aqui, não tem problema. A gente vai fazer um contrato durante X tempo, você vai contratar uma equipe, você vai treinar a equipe, você vem pra cá uma vez por mês, fica aqui 5 dias no mês, treina, coloca o setor andando e aí quando você terminar a gente fecha o contrato. Então durante 10 meses eu tive esse trabalho, ele não reduziu meu salário, ele não fez nenhuma alteração. Mas ele assinou sua carteira? Assinou minha carteira por 10 meses. Que legal. Tá cheio, obrigada. Ele assinou minha carteira por 10 meses, ele não alterou meu salário, eu ficava no hotel dele, ele pagava minha passagem, eu treinei uma equipe lá, contratei, montei o setor, fiz a inauguração do setor na faculdade. E durante esse período de 10 meses, se eu trabalhava 5 dias no mês, os outros 25 dias, eu estava em casa. Então eu comecei a mesclar o LinkedIn, criar conteúdo no LinkedIn, falar de capacitação profissional, de carreira. Eu pegava o conhecimento que eu já fazia no presencial e transferia isso para o digital, fazendo conteúdos mesmo. E as pessoas começaram a me procurar para fazer currículo, para fazer LinkedIn, para fazer simulação de entrevista, que eram coisas que eu já fazia no presencial, só que eu comecei a fazer online. E você já tinha o desejo de empreender? Assim... Eu sempre fui muito criativa. Eu falo que o empreendedor, ele nada mais é do que uma mente criativa que aprende a ganhar dinheiro. E aí, o que acontece? Durante toda a minha vida, eu comecei a trabalhar com 13 anos, né? A gente começa olhando uma criança, limpando uma casa, essas coisas, geralmente mulher faz isso. Eu trabalhei de garçonete, telemarketing, eu fiz muitas coisas. Eu já fiquei desempregada várias vezes na vida, mas eu nunca fiquei sem dinheiro. Então eu já montei salão na minha casa, já fui cabeleireira. Cabeleireira Leila. Tá no sangue. De família, inclusive. E aí, então eu já tinha meio que empreendido informalmente, né? Tendo o meu salão, eu tive um salão na minha casa durante um ano. Então, quando eu comecei, dos propósitos que eu fiz foi, primeira coisa, não me endividar. Eu entrei dessa vez com uma mentalidade um pouco diferente, de não fazer dívida em cartão. Até porque eu nem tinha cartão quando eu comecei, eu comprei um celular e um computador no cartão de uma amiga, parcelar de 12 vezes, porque eu não tinha nem computador. Né? Quando eu vim de Teoflotone, as coisas que eu trouxe da minha casa, eu dei para minha mãe, dei para minha irmã. Então eu fiquei morando num quartinho deste tamanho aqui, um quartinho de 3x3, eu tinha uma cama de solteiro, um guarda-roupa e um sonho e uma dívida de 12 parcelas. Nossa. E foi assim que eu comecei nesse um ano, trabalhando em Teoflotone, usando o LinkedIn ao mesmo tempo. Ao final desses 10 meses que eu terminei lá o projeto de Teoflotone, eu já estava ganhando mais do que eu ganhava em Teoflotone, empreendendo através do LinkedIn, vendendo o meu conhecimento, né? E aí, quando foi 2019, eu legalizei a empresa. Aí eu abri o MEI, tão sonhado o MEI. Muito bem, parabéns. E aí, é porque eu fiquei na dúvida que tem alguns teóricos que separam o empreendedor em dois, né? O empreendedor por desejo e o empreendedor por situação. Só que eu fiquei na dúvida que você ficou entre um e outro ali o tempo todo, assim. Não, meu desejo não era empreender. O meu desejo, eu tava falando ali, eu gosto do CLT. Ah, é? Eu gosto, sabe? Eu rendo muito no ambiente de trabalho. Entendi. Porque eu sou uma pessoa de pessoas. Então eu preciso desse movimento, de estar no meio de pessoas, de conversar. Isso trabalha muito a minha criatividade. Então eu empreendi por situação. Foi uma necessidade empreender para ter dinheiro, para pagar as contas, para poder ter tempo para cuidar dos meus pais. Esse foi o meu principal objetivo. Aí veio a pandemia, não teve outro jeito mesmo, aí eu tive que ficar de onde é que eu estava. Mas ainda até 2022 eu procurava emprego para mim. Olha! Só que o que acontecia? Eu já estava ganhando muito mais empreendendo. Quando eu vi um emprego CLT para pagar R$3.000, R$4.000, para me trabalhar 44 horas semanais... É 4 mil menos do que o governo leva embora de você e por aí vai, né? Aí eu ficava assim, não, ainda não é você.
Tinha uma empresa que eu sempre tive um sonho de trabalhar nela, não vou falar o nome da empresa, mas eu sempre tive um sonho de trabalhar nessa empresa, um sonho. Era a minha referência de RH, eu falava, quero trabalhar lá. E aí depois, acabou a pandemia e tudo, essa empresa me contratou para fazer algumas ações, né, de influência, alguns serviços, e eu pensei assim, venci na vida. Um dia eu quis trabalhar, cheguei a participar de um processo e não passei. Hoje a empresa está me contratando. Ah, que legal. Então, assim, o empreendedorismo, ele abriu muitas portas. Foi por necessidade. Durante um tempo eu não gostava de certas atribuições que o empreendedorismo traz pra gente, porque eu não tenho um perfil muito organizado, eu não tenho perfil de contas, de projetos, essas partes burocráticas, analíticas, eu não tenho esse perfil. Mas eu precisei desenvolver, principalmente na pandemia, né, com isolamento, para poder gerir o negócio. E aí fui estudando, investindo em mentoria, trabalhando network, e a gente vai mudando a mentalidade. Hoje, eu não vou pro CLT. Nem a pau. De jeito. Tem que me pagar muito bem, tem que ter muito benefício, muito trabalho flexível para me querer sair, porque senão, caso contrário, a vida que eu tenho hoje, no sentido de flexibilidade, de ser dona da minha agenda, de atender as pessoas que eu quero, que é o mais importante, né? Não tem dinheiro que pague isso. Ah, eu assim... Liberdade, né? Eu sou um defensor do empreendedorismo na veia, assim, eu acho que todo mundo devia empreender. Quanto mais empreendedor tiver no mundo, melhor o mundo fica. Eu sou desse jeito, sabe? E assim, a vida do empreendedor, ela é melhor se ele conseguir construir, né? Porque olha que legal o que você está narrando. Durante muito tempo você mastigou vidro, né? Tipo assim... E muito tempo. Agora você chega num ponto que você fala assim, cara, eu tô muito melhor do que eu estava ou estaria se eu tivesse seguido aquele caminho, né? E é interessante isso porque assim, as pessoas elas veem muito... Quando a gente fala de internet, eu falo isso muito com as minhas alunas, a internet é perigosa. Por quê? Porque a gente vê muita gente com altos status, padrões, é um povo de Instagram. Eu vou falar de Instagram, gente, porque o Instagram a gente acompanha a vida das pessoas, né? A gente gosta. Claro, e aí, ali. Até dentro, vou falar que dentro da área de RH, a gente tem pessoas que são referências dentro da área de RH que vivem uma vida no digital que não é a mesma vida do presencial, mas que no digital acabam mostrando alguns status porque isso gera desejo no público. Mas aí aquela pessoa que, assim como eu lá no início, não tinha nada, às vezes tem desejo, mas não tinha dinheiro para investir numa mentoria, a pessoa ela acaba tendo aquilo como referência, no sentido de, eu quero fazer X coisa, mas ela não está em condições naquele momento. E isso gera uma frustração, às vezes dependendo de quem a gente segue, do que as pessoas falam e do que elas pregam pra gente. Então, uma das coisas que eu sempre fiz questão de mostrar sempre no digital foi todos os meus perrengues. Né? Então, hoje, por exemplo, eu cuido dos meus pais. O meu pai, ele tinha Alzheimer, não deixou de ter, então, desde o início, piora, né? meus seguidores acompanham o meu processo com meu pai. Eu sempre mostrei na pandemia, né? Então, o processo dele de piora, meu pai internou, eu acompanhei no hospital. Tudo isso os meus seguidores acompanham, porque é a minha realidade. Então, eu não tenho filho, por exemplo, nem sou casada. Aí as pessoas pensam assim, tem tempo para poder cuidar. Mas, pensa comigo, eu tenho uma empresa, os meus pais são os meus filhos hoje, né? Porque eu cuido deles. Então, eu tenho a mesma dificuldade... Cuida sozinha? Então, eu tenho a mesma dificuldade que uma mãe, por exemplo, que quer empreender e tem filhos. É uma gestão de tempo difícil, gestão financeira difícil. Até você criar a mentalidade de separar dinheiro da empresa, que é dinheiro pessoal, né? Mentalidade de investir em network, investir em mesas, né? Que você tem que sentar para você crescer. Então, o meu processo, eu sei que ele foi mais lento do que muitas pessoas que só trabalham, que estão no digital aí. Não foi lento que nada. Não, lento que eu falo assim, que já começaram com dinheiro, com apadrinhamento, só que a gente se compara. É, isso que é... Né? E aí, então, por exemplo, você falou do comer vidro. Mastigou vidro. Até 2000... Essa expressão da Elon Musk, ele falou isso uma vez. Até 2022, que eu ainda queria voltar para o CLT, foi porque o empreendedorismo é assim. Hoje você ganha 20 mil, mês que vem só Deus que sabe. Se você não tiver processos de previsibilidade para você ganhar ganhos mensais,
Se você não tiver esses processos muito bem estruturados e tudo, todo mês é um leão que você tem que matar para poder ter aquela renda. E quando você costuma ganhar determinado X valor, você eleva o seu custo de vida para aquele X valor. Você comete esse erro, né, de levar o que não deveria, né? E aí o mês que não tem, você se lasca, essa é a realidade. Então o que aconteceu? Ano passado, por exemplo, 2021, minha mãe teve um tumor de mama, né? Ela tirou e tudo, deu tudo certo. Mas em 2022 ela deu uma metástase na coluna. E aí ela ficou sem andar, ficou internada. Eu fiquei com minha mãe e meu pai internados. Eu fiquei 6 meses sem trabalhar. Eu já quase quebrei 2 vezes nesses 5 anos. Nossa. Porque eu tinha caixa, eu juntei dinheiro. Aquele pacto que eu fiz comigo mesmo no início de não fazer dívida me salvou todas essas vezes. Importante, tá? Porque é uma ótima dica aí. Ótima dica. Se você vai abrir uma empresa, não faça dívidas. Não faça dívidas e eu sempre falo, não quebra. O primeiro ponto do empreendedor é o seguinte, não quebra de jeito nenhum. E você vê que na pandemia o pessoal quebrou por quê? Porque eles tinham dívidas e não tinha dinheiro em caixa. Exatamente. Né? E a gente vive no universo dos excessos, né, Natália? Tipo assim, você tá colocando aí o pessoal ostentando no Instagram e etc. Uma irresponsabilidade financeira gigantesca. Sim. Enorme. Às vezes as pessoas saem de casa e vai no restaurante só pra bater foto que tá no restaurante chique. Gente, não tem isso. A gente tem que viver a nossa realidade. Então, ano passado foi um ano que, mentalmente, pra mim, por ter muitas coisas que tomar conta, eu tava um lixo, gente. Esse é o termo. Porque a gente não é um robô. Né? Claro. Então, fazer gestão de empresa, dar conta de atender empresas, atender cliente, isso exige uma carga emocional. Você tem que estar com a sua saúde mental em dia. E aí, por conta da questão das doenças da família, né? Meu pai piorou, minha mãe não estava bem, e ainda ter os dois doentes ao mesmo tempo. Terapia eu não estava fazendo. Gente, façam terapia. E aí eu fiquei muito mal. Ano passado foi um ano que eu arrastei o ano inteiro. Eu não queria nem atender cliente, não queria nada, gente. Eu queria só dormir. Às vezes nem isso eu consegui. E busquei a terapia, fiz uma terapia, coloquei os pingos nos is, que foram importantes. Qual terapia que você fez? Eu fiz uma terapia normal. Não fiz um processo integrativo, sistêmico, não. Agora eu tô fazendo. Era psicanalista, teoria cognitivo-comportamental, você não sabe qual que é a linha, não? Não. Ele te perguntou como que é a sua relação com seus pais? Agora eu tô fazendo uma assim. Que tá voltando lá. Essa é outra. Essa constelação. Não é constelação, não. Ela é retroativa, que você falou? É retroativa. Essa eu não conheço, então não. A constelação eu sei que ela vai... Tem parte do processo de constelação também. Né? Mas assim, ano passado eu fiz... Me ajudou muito, eu precisava... Eu ia falar porque a gente tem efeitos aqui, você sabe, né? Sim. Que ela é uma intervenção psicanalítica em empresas privadas, assim. Já me salvou de vários burnouts, não só meus, mas quanto de pessoas que trabalham com a gente aqui, que se não tivesse esse suporte para se organizar mentalmente, pifava. A verdade, gente, é que pós-pandemia... Saúde mental, quem é você? do que sobrevivem, né? Então, assim, todo mundo ficou meio que com parafusamento. Depois da pandemia, mexeu muito com todo mundo. E aí, até a gente recentralizar, encontrar o eixo, algumas pessoas demoraram mais. E aí, todo mundo de lá pra cá tem os seus desafios e parece que as coisas ficam agravadas, né? Emocionalmente falando. Então, eu fiz o processo ano passado. Até então, nunca tinha feito um processo de terapia na vida. E eu tenho, por exemplo, TDAH, e eu não tomo medicação para TDAH. Mas eu sempre consegui controlar o meu TDAH, a minha dislexia muito bem. E com a saúde mental em queda, eu me descontrolei totalmente, porque eu fiquei sem controle do TDAH, da dislexia, e tudo isso mexeu muito comigo. A impulsividade vinha muito à tona, né, do TDAH. E aí o que aconteceu? Com a terapia eu consegui voltar sem precisar tomar remédio, que é importante para mim. Consegui, aí no final do ano eu parei a empresa, 15 dias, eu falei, não, eu estava num processo de transição de nicho também, então eu fiquei 1 ano tentando fazer uma transição e eu não conseguia concluir a transição, porque eu estava pegada no processo anterior, não estava querendo largar, então eu sentei 15 dias no final do ano e falei, agora, vamos lá, esse ano foi ruim? Foi. Foi péssimo? Foi. Foi um M? Foi. Mas o que a gente pode fazer para ter um 2024 diferente? E aí eu
racionalmente falando, sentei, reestruturei toda a empresa, reestruturei todos os processos, demiti cliente, mudei tudo. E comecei 2024 com outra mentalidade. Profissional, financeiramente 2023 para mim foi um ano muito ruim porque eu não trabalhei do jeito que eu deveria, poderia ou até mesmo gostaria. Mas eu colhi muitos frutos dos anos anteriores. Então 2023 eu ganhei 10 reconhecimentos nacionais como influenciadora de RH e LinkedIn. Teve um reconhecimento também mundial da Favicon, como eu fiquei numa lista de 200 profissionais do Brasil, no ranking mundial, na verdade, no 32º lugar, como uma das maiores especialistas de carreira do LinkedIn. Né? E eles fazem uma análise com inteligência artificial com base em dados. Então foi muito legal. Então eu tive muitos convites, eu fui convidada para escrever livro, para dar aula de pós-graduação, que era um sonho, ser professora de pós-graduação. Então muitas das coisas que eu queria realizar para a vida, eu colhi os frutos em 2023, de posicionamento anterior, né? Então eu recebi esses convites. Então eu comecei esse ano agradecendo por tudo que aconteceu em 2023, né? A gente tem que saber reconhecer as coisas boas, com uma mentalidade diferente. E aí, quando você trabalha a mentalidade, tudo muda. Esse ano foi assim, em janeiro, fevereiro e março, no primeiro trimestre eu faturei 3 vezes mais do que o ano todo passado. Muito bom. Então, tudo isso por conta de mentalidade trabalhada, né? Por isso que uma terapia é vida, gente. Façam terapia. Seguramente é. E me conta qual que é a estrutura da sua empresa hoje, como que ela funciona, o que você vende. Então, hoje eu tenho o Instituto NS, Gestão de Carreiras e Negócios, né? Hoje o foco é posicionamento, influência e negócios no LinkedIn. Eu fiz uma transição, então trabalhei com carreira durante alguns anos, mas hoje eu trabalho especificamente com mentoria de posicionamento, influência e negócios para profissionais de recursos humanos. Então eu saí de um nicho abertíssimo, que era carreira, aí vim aqui no meio da transição para especialista de LinkedIn. Falei, não, ainda preciso mexer mais um pouquinho, que foi o que eu fiz em dezembro. Falei, não, vou atender o público de RH, porque eu sou da área de RH, eu tenho vários reconhecimentos dentro da área de RH, e a área de RH tem essa demanda. O profissional de RH está carente de alguém que olhe para ele e desenhe processo para ele. Então hoje eu ajudo profissionais de RH que trabalham CLT ou que empreendem a estruturarem o seu negócio no sentido de pegar o conhecimento que tem, transformar em produto e serviço e a trazer isso para o LinkedIn, para se tornar referência lá dentro, para se tornar autoridade, para conseguir atrair cliente. Eu ensino processo de prospecção, mas eu acredito que quando o cliente vem até nós é muito melhor. Claro. O processo de atração. Então hoje eu tenho uma metodologia de atração de clientes, de atração de seguidores. Nossa, prospecção da depressão. Prospecção ativa da depressão. Porta na cara toda hora. Eu não faço prospecção, é muito difícil. E eu, assim, mas hoje eu tenho uma rede grande. Não, mas eu nunca fiz prospecção. Eu sempre fiz o processo de atração, que a pessoa vir até mim perguntar do meu produto e serviço. Como que é? Queria saber mais. Aí eu explico e fecho a venda. Claro. Então é isso que eu ensino hoje os profissionais de RH. Nath, não empreendo. Tô no CLT, tô bem assim. Mas você pode estar no CLT e querer ser uma referência na sua atividade. Querer receber convite para palestra, para escrever um livro, né? Ser indicado para poder participar em escolas, faculdades, porque tudo isso é sobre a própria carreira. Né? A gente está numa empresa hoje trabalhando CLT, a empresa, gente, crachá, a gente pega um aqui e tira outro. A carreira não. É igual camisa, né? Camisa a gente troca. A empresa, a não ser que ela seja sua, a gente veste... Às vezes até sendo. Não, a gente veste a camisa da empresa, mas a nossa camisa tem que estar por baixo. Claro. Porque a camisa da empresa a gente devolve quando sai. Claro. E se a gente não trabalha a própria carreira, isso é muito grave. Sim. E você está empregado, você não está enlaçado na empresa, não, né? E hoje as empresas, elas têm essa flexibilidade que o funcionário, ele pode, às vezes, até trabalhar. Eu tenho clientes que trabalham no CLT dentro de uma empresa, no RH, mas que vendem consultoria ou mentoria de serviços que não competem com a empresa. Claro. Né? Então, eles podem fazer isso para ter uma renda extra. Aí, além desse público, né, que eu nichadíssimo em RH, né? Nichadíssimo que eu atendo, que são os profissionais de RH,
Eu também atendo empresas com treinamentos, palestras, os treinamentos em companies, para empresas que querem treinar os seus consultores para atrair clientes no LinkedIn. Né? Eu faço palestras da área de RH também. A gente trabalha com ações de influência. Inclusive, nós estamos precisando fazer mais aqui, né? Nós fizemos um evento aqui ano passado, foi muito bom, né? A gente tem que fazer vários aqui, estamos com expansão e com equipes de pessoas novas para poder falar. E aí, então, tudo isso faz parte hoje da minha empresa, né? Ações de influência, a parte de gestão de perfis de LinkedIn, a gente faz também. A escrita fantasma, né, popularmente falando assim, tem gente que tem um perfil no LinkedIn e não tem tempo para criar conteúdo. Ghostwriter. Exatamente. Aí a gente faz esse trabalho também. Então, tudo que envolve LinkedIn, que é a maior rede social profissional do mundo, hoje a gente está aí apoiando empreendedores, empresários, especificamente da área de RH. Quem é a gente? A gente, quando eu falo a gente, é minha equipe, né? A empresa. Hoje eu faço a maior parte dos atendimentos e aí eu tenho algumas meninas que fazem parte da minha comunidade. Tem uma comunidade de RH hoje chamada RH Integra, que é uma comunidade sem fins lucrativos, né? A gente tem como missão trazer conhecimento a nível de CONAR, né? Trazer palestrantes, trazer troca, metodologia para profissionais a baixíssimo custo. E o valor ele é revertido para instituições carentes, né? Então a gente tem mentorias, tem um portal com materiais. E aí quando eu preciso de auxílio para algumas atividades, eu já tenho ali dentro dessa comunidade pessoas que me auxiliam. Né? Então, às vezes eu vou atender um cliente, preciso de uma parceria, eu chamo uma das meninas que já estão ali dentro, que já conhecem a minha metodologia, que já estão comigo há muitos anos. O que é CONAR? CONAR é o maior evento de RH que tem, que já acontece há muitos anos. É um congresso de 4 dias, 3 dias em São Paulo, todo ano acontece, vai 50 mil pessoas. Pela expressão que você fez, eu falei assim, não, deve ser magnífico, né? Mas a audiência não... É verdade. Gente, CONAR é um dos maiores eventos para profissionais de recursos humanos que acontece no Brasil todo ano. É um congresso de 3 dias, são 3 dias. Aí tem a parte interna do congresso, onde existem diversos palestrantes, vão palestrantes assim, renomadíssimos lá dentro, né? E tem a parte de fora, que é a feira, que é onde as empresas montam estandes. Tem palestras também muito boas, tem ações, né, que as empresas fazem, tem artistas que vão lá nessa feira. E aí são 3 dias de aprendizado. É um evento. Agora a gente tem outros eventos da área de RH também que estão sendo realizados aí, que são muito grandes, feiras mesmo, gigantescas, para 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. O CONAR esse ano acho que foi 25 mil RHs. Muito massa. Então você tem uma comunidade que te dá apoio, né, na sua empresa e você vende consultoria. Sim. Aí tem um ponto na sua história que é muito legal. Você me contou uma coisa interessante, que é o seguinte: toda vez que o mundo te empurrou para empreender, você foi, né? Assim, você já ficou desempregado várias vezes, mas nunca ficou sem grana. Dinheiro, não. Sem dinheiro não, Então, isso é legal, né? Que às vezes a vida empurra a gente para fazer algo e a gente está numa situação tranquila e confortável que, na verdade, ela não é boa, só que a gente não sabe, né? Está bem claro assim nessa história, né? Tipo assim, você querendo voltar para o CLT, mas a vida falando assim, não, cara, você não vai, você vai para cá. É tão engraçado que, olha, eu falo que Deus, ele sabe todas as coisas. Independente de qual é a sua religião, Deus que sabe o que é melhor pra gente. Às vezes a gente quer ir por um caminho e a gente é teimoso, né? E a gente tá vendo que o trem não tá dando certo e a gente tá querendo, insistindo pra ir naquele caminho. Eu não queria vir embora de Teófilo. Aí, quando eu fui pra lá, eu falei que eu fui casada, né? Falou. Depois eu me separei e eu tava em Teófilo completamente isolada de amigos, de família, porque todo mundo tava aqui. Eu tinha algumas pessoas do trabalho lá que eram amigos e tal, mas eu não tinha aquela amizade de ir pra casa da pessoa, bater um papo, às vezes até desabafar. Então, quando eu passei a separação, eu passei um ano muito difícil, completamente isolada numa cidade. Passando por um processo de separação foi difícil demais. E ainda assim eu queria ficar lá. Por quê? Porque é uma cidade gostosa de morar. É
mas mais tranquila, eu tinha um trabalho muito bom. Na verdade, eu estava apegada à questão do trabalho. Entendi. E quando eu voltei para cá, e que eu comecei a empreender, e eu passei 2 anos de muita luta por conta de questões pessoais na família, e eu estava organizando esse processo, eu fiquei 1 ano trabalhando no quartinho lá, passando muita vergonha com um J7. Eu ia fazer live. Deixa eu contar isso pra você, é engraçado. Conta, manda. Eu ia fazer live, gente. Aí era assim, o quartinho ele não tinha uma iluminação boa, era péssimo inclusive. De frente assim, ficava uma pia, ela era uma cozinha, né? E aí eu coloquei uma tábua, os perrengues. Coloquei uma tábua, fiz tipo uma mesinha em cima da pia. Aí onde você tá, ficava a minha cama. Do lado de cá ficava um guarda-roupa de solteiro de 2 portas, assim, ó. Que já tava lá, viu, gente? Quando eu vim, eu só comprei a cama de solteiro. E tinha uma mesinha de computador daquelas antigas, que até puxava a parte de baixo, assim, do teclado. A parede não era... Gente, não tinha uma parede bonita no quarto. Era tudo branco, mas tinha umas tomadas, assim, no meio da parede. Aí, quando eu ia fazer live, o que eu fazia? Eu pegava a mesinha e virava ela pra cá. Colocava o celular... No computador, não tinha suporte também. Pegava o pocket, né? Aquele negócio que fica estirado do celular, pendurava assim no notebook e ia fazer minha live. Às vezes eu ia ler o comentário do pessoal das lives no Instagram ou no LinkedIn e quando eu clicava no celular ele virava a câmera. E aí deixa eu contar. Essa parte engraçada. Em cima dessa pia, que tinha uma tábua, eu sempre guardava bagunça. Então, às vezes tinha roupa, né? Enfim, eu jogava tudo lá para limpar o espaço aqui, para não aparecer. E muitas das vezes essa bagunça aparecia nas minhas lives. Era uma coisa assim muito constrangedora e eu ficava desesperada, apertando assim no celular para voltar. E aí eu arrumei um pedaço de MDF, um MDF que minha irmã tinha pintado, feito um desenho bonito, minha irmã é uma artista. E aí eu colocava no meu fundo assim, escorava com a cadeira pra fazer as lives, pra ficar um fundinho bonito. Improviso total, você vê, né? E foi assim durante 1 ano. Então depois de um ano e meio que eu consegui juntar dinheiro, é que eu fui reformar a outra kitnet e que eu montei de fato um escritório, que eu não tinha. Eu dormia, sentava aqui pra trabalhar na mesa e deitava na cama. Minha vida era essa. E aí eu montei o escritório, comprei uma mesa e tudo isso, esse processo eu mostrei para as pessoas que me acompanharam. Aí eu comprei uma mesa, de maior orgulho, comprei uma mesa na OLX, R$150, que eu tenho inclusive essa mesa até hoje, ela é muito boa. Comprei um sofá, montei, pintei o escritório do jeito que eu quis, com as cores que eu quis. Comprei uma cadeira boa, digna de se trabalhar, confortável para ficar sentado o dia inteiro. Comprei uma câmera melhor para o meu notebook. Comprei microfone, então fui comprando as coisas aos poucos. Tudo isso foi gradativo, conforme o dinheiro entrava. Olha. Então não foi assim o que eu tenho hoje. Hoje eu tenho todo um aparato de trabalho. Mas no início eu não tinha. Esse ano que eu fui comprar um iPhone pra mim. Foi de 5 anos. Cara, que legal, né? O que eu tô escutando de interessantíssimo nessa história? Primeiro, a vida te empurrou. Beleza, você encarou o desafio, você fez o melhor que você podia com o que você tinha. Exato. Todo empreendedor que eu escuto que ele tem sucesso, ele faz isso. Ele faz o melhor que ele pode com o recurso que tem ali. Gente, Cortella é sábio demais quando ele fala isso, né? Que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem. É isso. Para de viajar que se você tivesse não sei o que e tal. Não, cara, você tem recurso. Olha em volta que você vai ver que você tem recurso. Olha que história maravilhosa. Quando a gente abriu a IN8, era eu e um sócio que não está comigo mais, a gente não tinha nem mesa para dar manutenção no computador, que ela começou dando manutenção do sobrinho. Sim. A gente tirava a cama, o colchão da cama, para usar o tablado, porque não tinha mesa. Saía para entregar computador de ônibus. As grandes empresas, você vê, né? A história da Apple. Sim. Da Microsoft. A Apple, para provar valor para ter investidor, né, era o Jobs e o Wozniak lá com um monte de resistor de lixo que eles tiraram de não sei o quê. Então muitas empresas começaram no fundo de quintal com o que tinham, né? Eu falo muito com as minhas alunas, com os meus clientes, que sim, a gente tem que se inspirar nas pessoas, na história das pessoas, principalmente pessoas que têm histórias parecidas com a nossa.
né? Não pessoas que têm histórias totalmente diferentes. Não dá pra mim me inspirar numa pessoa, talvez, que não tenha família, que viva sozinha, independente, que essa pessoa tem outras prioridades, talvez. Né? Então, pessoas que têm valores alinhados e que têm um histórico de vida parecido. A gente se conecta com essas pessoas. E aí a gente também tem que entender que, por mais que hoje uma pessoa esteja em X nível, todo mundo teve um começo. Qual foi os perrengues que essa pessoa passou no início? E é aí que a gente aprende. Porque se essa pessoa passou XYZ perrengues e tá aqui, ela fez alguma coisa. Então será que eu posso aprender com essa pessoa para não passar por isso? Né? Então quando a gente fala de processos de consultoria, de mentoria, essa é a grande sacada. A gente às vezes investe em alguém que passou por muitos perrengues talvez para chegar onde chegou, para não ter que passar as mesmas coisas, para encurtar o caminho. Sim. Então hoje, por exemplo, eu tenho alunas que o resultado que eu demorei 6 anos, 5 anos para ter, elas têm 6 meses. Claro, muda tudo. E aí quando a gente fala de processos de autoridade, isso não é rápido. Você se tornar uma autoridade, uma referência no seu segmento, no seu setor, ser procurado, isso não é de um mês para o outro. E quanto que custa fazer uma mentoria com você? Como são os seus preços? Depende. Como o trabalho ele é muito personalizado, eu não trabalho com pacote. Tá? Então hoje a gente tem diversos processos. Então tem aquela pessoa que, por exemplo, já tem um negócio, já tem os produtos e serviços. Então vamos supor que a pessoa é uma consultora de RH que já atende empresas, ela já tem todos os processos dela prontos, estruturados e tudo. Ela só quer se posicionar na rede. Então essa pessoa, a gente vai trabalhar somente LinkedIn. E aí a gente vou ver o nível dela de conhecimento da rede que ela usa. Aí a gente tem a parte onde ela quer a estrutura do LinkedIn dela pronta. A gente tem 2 tipos de clientes, tá, gente, na vida. A gente tem a pessoa que tem tempo e não tem dinheiro. E tem a pessoa que não tem tempo, mas tem dinheiro. Então, tem gente que vai falar assim, olha, eu não tenho tempo, eu quero que você faça o LinkedIn pra mim. Depois você só me ensina a partir dali. Aí esse é um serviço, eu faço a reestruturação completa do perfil da pessoa. Entrego pronto. Isso é o orçamento para cada um ou você tem um preço para isso? Aí tem que ver o LinkedIn da pessoa, porque tem LinkedIn que já está mais ou menos completo, a gente só faz um refinamento. Então o seu serviço é sempre customizado? Sempre customizado, mas eu vou colocar aqui uma média a partir de 2, 3 encontros, o mínimo que eu faço geralmente são 2 encontros. Dependendo da demanda da pessoa, fica aí uns R$ 1.500 para análise e orientação. É a partir daí, porque eu já fechei projeto de 15 mil. Claro. Né? Então a gente tem produção de conteúdo, que tem gente que não quer fazer, quer que a gente faça para ela. Tem gente que quer que a gente faça a gestão do perfil, a pessoa não quer fazer nada. Ela entrega o login e a senha de sua mãe e fala, toma aí, te vira. Aí a gente faz conteúdo, a gente faz interação, a gente faz conexão. A gente faz tudo, a gente só não responde o cliente final, tipo mensagem direct. Mas todo o processo a empresa faz. Legal. Então é bem customizado. Teve uma coisa que eu me perdi aqui, que eu esqueci de perguntar, que eu tive 2 coisas interessantes, a gente começou a desembolar o assunto do recurso. Tem uma outra coisa muito interessante na sua história, que sempre aparece quando eu estou fazendo mentoria com empreendedores, sabe? O empreendedor é um cara teimoso, que ele quer fazer coisa demais. Sempre, assim. Não tem nunca achei um que falasse assim, não, eu vou focar aqui, ó, só aqui, ó. Tem ninguém que faz melhor do que eu. Ele vai enfiando mais coisas. Não, e ele vai engordando ali, porque ele vai colocando uma coisa, mais outra. Na hora que vai ver, ele se embola. E o que eu reparo, o empreendedor, quando ele vai evoluindo, ele vai usando a estratégia do nicho, que é o que você fez, né? Sim. Então você tinha uma base ali que você atendia a galera geralzona. Você falou assim, não, eu vou atender só o LinkedIn. Você falou, não, ainda é uma galera geralzona. Eu vou atender só profissional de RH. Qual que é o ganho que você tem quando você nicha? E por que é difícil nichar? Essa pergunta pra você, entendeu? Essa pergunta é boa. Ó, por que as pessoas não querem nichar? Se eu nicho, eu vou ter que recusar cliente. Aí eu vou perder cliente, eu perco dinheiro. Sensação de perda. É sensação de perda. As pessoas têm dificuldade de nichar pela sensação de estar perdendo. Isso. Então eu vou ter que deixar de atender. Só que você ganha. Por quê?
foi o que eu entendi. O que eu entendi foi, as pessoas de RH já me procuravam para fazer o que eu fiz. Nath, como é que você fez isso? Como é que você conseguiu X coisa? Então eu já tinha um público ali, já que eu sou da área de RH, que me procurava. Pessoas com o mesmo processo que eu, que estavam no CLT e queriam empreender. E não sabia como fazer, que recursos ter, que coisas, materiais comprar, que ferramenta usar, como estruturar a mentoria. Então já tinha uma galera que me perguntava. Eu ouvi o mercado e falei, peraí, tem um gargalo aqui. Então eu peguei um conhecimento que eu tinha, outras pessoas dominam o LinkedIn. Várias pessoas. Se você for lá no LinkedIn pesquisar especialista de LinkedIn, tem 1 milhão. Mas não tinha uma pessoa específica para o público de RH. Todo especialista de LinkedIn no LinkedIn atende todo mundo. Falei, eu não sou todo mundo. Minha mãe me ensinou que eu não sou todo mundo, então eu vou nichar. E eu peguei esse gargalo. Quais são os ganhos? Os ganhos é que você se torna referência muito mais rápido, porque se só tem uma pessoa que faz o que você faz, você não tem concorrência. Genial. Ou se você tem concorrência, ela é mínima. Eu hoje não tenho concorrência. Dentro da área de RH, eu sou a única pessoa no Brasil que trabalha posicionamento, influência e negócios para profissionais de recursos humanos. Show. Eu conheço outras pessoas, inclusive uma das maiores especialistas do Brasil de negócio, influência e LinkedIn, é minha amiga. É até professora do LinkedIn Learn e tudo. Ela foi uma das primeiras pessoas a trabalhar com isso no LinkedIn, mas ela atende público geral. Né? Ela atende RH também, mas ela atende o público geral, empresa, empresários, ela atende todo mundo, todos os segmentos. Ela não tem esse nicho, ela não nichou, eu nichei. Eu fiz uma mentoria com uma psicóloga, a meta dela era ampliar os atendimentos dela na clínica dela, né? Ela trabalha só online. A meta dela era multiplicar o faturamento dela, ela não me deixa falar ela nunca fala os números, eu nunca falei isso com ela, então não vou abrir. Mas ela tinha uma meta de crescer 2,5 vezes, né? E aí eu bolei uma estratégia de nicho. Ela é... A gente vai até soltar o depoimento dela lá, isso eu posso falar. Ela é uma psicóloga, teoria cognitivo-comportamental, especializada em paciente com transtorno borderline. Muito Olha específico, isso, muito específico. Eu conheço 1 milhão de psicólogas que trabalham com TCC, teoria cognitivo-comportamental. Eu só conheço ela, que é especializada em borderline. E eu vou te falar que eu conheço muita gente que tem esse diagnóstico de borderline. Sim. Assim, eu consigo pensar de cara 5 pessoas aqui que eu sei que já me falaram que tem o diagnóstico de borderline. E que pode indicar, né? Sim. Eu tenho um cliente que... Ela conseguiu 4 vezes, a meta dela era 2,5 vezes até dezembro, ela conseguiu 4 vezes em setembro. Foi assim, ó, mas foi uma choradeira. Nossa, André, mas se chegar o paciente aqui eu não vou atender? Vai, se chegar você atende. Mas você vai focar o seu trabalho em achar esse cara aqui, ó. Você quer trabalhar só com mulher borderline? Esse é o seu mundo ideal? Vambora. Sonha com isso, vai nele, entendeu? É isso. Foi isso que eu fiz. Hoje, por exemplo, eu não divulgo, e aí vem a questão do posicionamento. Eu não divulgo mentoria de carreira, mas eu faço mentoria de carreira para os meus ex-clientes. Então, a minha primeira cliente que fez lá o currículo comigo, lá em 2018, eu atendi ela tem 3 meses. Aí. Ela voltou, porque aí saiu da empresa depois de 4 anos, querendo uma outra oportunidade, a gente fez o processo. Eu tenho um cliente que eu fiz um processo com ele de carreira para desenvolvimento de cargo, e ele conseguiu o cargo. A preparação para o processo seletivo. Aí ele, semana retrasada, me indicou 8 pessoas da empresa dele que vão fazer um processo seletivo com um cargo que não abre na empresa há muito tempo. E aí eu atento, porque foi uma indicação. Mas eu não divulgo isso, porque eu não quero confundir o público. Então tudo é posicionamento. Eu tenho cliente que é médico, eu tenho um cliente que é diretor de uma clínica, ele é oncologista. Atendi, a gente fez todo o processo do LinkedIn dele, mas eu também não divulgo o que eu faço abertamente para todo mundo. É o que você levou sua mãe? Não, ele é lá de São Paulo. Ele falou assim, cara, que genial, ela levou a mãe no médico e vendeu um consultoria. Quem me dera. Esse me acompanhava mesmo, ele veio do LinkedIn. Me acompanhou, me achou no LinkedIn, me procurou, a gente conversou e fechamos um processo. Então, assim, agora eu tenho um cliente da área de
que ele é engenheiro de qualidade. Olha que sensacional, vocês falando da psicóloga. Ele é engenheiro de qualidade e ele conseguiu muitas promoções na carreira, subir em empresas nacionais, internacionais, aquela coisa toda. E o pessoal começou a procurar ele para fazer o quê? O mesmo caminho. Aí ele começou a trabalhar com consultoria de carreira, sem CRH. E aí ele tinha os produtos e serviços de análise de currículo, LinkedIn que ele fazia. Só que assim, ele cobrava pouquíssimo. E aí o pouco que ele cobrava, ele tinha que fazer tipo 50 atendimentos para ganhar um faturamento muito, um faturamento pouco. E ele trabalhava CLT e conciliava, então ele estava trabalhando muito. Ele falou, Nath, tô ganhando pouco, tô trabalhando muito. Acabei de ter um menino, tô sem tempo, como é que eu faço? A gente reestruturou todos os produtos dele, serviços, criamos produtos novos, estruturamos toda a precificação e aí a gente criou produtos com valor mais alto para ele atender ao público, que tinha público para isso. E ele aumentou o faturamento dele em 86%, trabalhando menos, atendendo menos e ganhando mais. Só porque ele nichou. Porque ele atende profissionais da área de qualidade, que é a área dele, e ele ajuda as pessoas a conseguirem esse processo de carreira. Pois é, não é fácil nichar. Não é só nichar, eu falei só porque ele nichou, mas não é do jeito que eu falei. Não é fácil. Você tem um processo para você construir ali no meio, você vai ter que mastigar a vida um pouquinho, mas daqui a pouco você entra numa bonança e a curva de crescimento é muito maior. É por isso que eu falei que esse ano eu faturei, no começo do ano, 3 vezes mais do que ano passado, porque ano passado eu ficava assim, ai meu Deus, não quero soltar da carreira. Não quero perder nada. Eu tava apegada. Me dá. Não, eu tava apegada à carreira, muito apegada. E aí eu não trabalhei o meu posicionamento externamente com relação a isso. A minha comunicação, ela tava falha. Porque a minha comunicação tava tipo assim, eu não sei pra onde é que eu tava igual a Alice no País das Maravilhas. Não sei pra onde é que eu vou. Qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Só que na hora que eu sentei e falei, não é qualquer caminho que me serve não. Eu quero isso, vou fazer isso. E aí eu mudei toda a minha comunicação, todo o meu posicionamento. E aí vesti a camisa de fato do que eu ia fazer. E aí o faturamento veio. Por quê? Porque ficou claro para as pessoas. Isso. Quando gera confusão na mente e agrega do outro, valor à sua marca. Exatamente. Poxa, essa moça, ela atende exatamente o que eu preciso. Ela vale mais, entendeu? Exatamente. Ela vale mais do que o cara que é generalista ali, entendeu? E aí eu percebi que eu deveria nichar também, porque no ano passado os reconhecimentos que eu recebi da área de RH mexeram muito comigo. Eu fiquei, gente, eu não sabia que eu tinha esse impacto na área de RH. Eu achava, e é quebra de crença mesmo, a gente tem muitas inseguranças quanto pessoa. Eu achava que, eu era especialista em LinkedIn e que o meu impacto era em LinkedIn, mas não. Eu fui recebendo alguns reconhecimentos que foram votação e as pessoas votaram e elas me tinham como uma referência da área de RH e eu achei aquilo assim, então vou ir, já que lembra que eu falei do caminho de Deus, já que as coisas todas estão indo para este caminho, todas foram para empreender, todas foram para me ter o meu negócio, para me segmentar. Agora eu tô só seguindo o fluxo. Deus falou assim, vai indo. Genial. Eu não bato cabeça, mas não foi leve, isso não foi assim, né? Teve que empurrar. Aqui, antes de eu te dar o seu presente, eu tenho uma pergunta muito séria para te fazer. Ai, meu Deus, será que tem ali? Isso aqui é um presente aqui, alguns, né? Tem alguns presentes para você. Tem um que tá fechadinho, que tem uma mensagem especial aí. A pergunta que eu sempre repito aqui nos meus podcasts, né? Você acha que o empreendedor, ainda mais você que já deu um spoiler aqui, você acha que o empreendedor ele deve casar? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Qual que é a sua opinião sobre isso? Como uma pessoa experiente que já casou 2 vezes. Ai, meu Deus. E já viveu 2 relacionamentos tóxicos e abusivos. Gente, isso é importante, tá, gente? Quando eu comecei a fazer antes de eu começar a fazer faculdade, eu tinha um relacionamento muito tóxico mesmo. Tanto que eu casei com essa pessoa, porque eu tinha medo dela. E com 4 meses de casada, a pessoa tentou me matar, porque a pessoa encheu a cara demais, chegou em casa bêbada, eu tava dormindo e a pessoa, enfim. Entendi. E eu ia fazer Enem no outro dia, viu? Pra conseguir uma bolsa na faculdade. Nossa, meu Deus do céu. Enfim, passou-se um período, depois eu conheci outra pessoa, 1 ano e meio depois. Eu já estava na faculdade, então quando eu me formei, fui para Teoflotone. Essa outra pessoa, fiquei casada com ela também, durante uns 3, 4 anos. E essa pessoa me traiu.
Por quê? Vou contar pra vocês por quê. Porque essa pessoa era muito insegura, eu recebi uma promoção no emprego, virei coordenadora pedagógica, ia ter que liderar 4 mulheres e 3 homens, e aí essa pessoa não aceitou eu ter que liderar 3 homens. E aí pensou assim, vou trair ela antes que ela me traia. Enfim, Meu Deus. eu não sou contra o casamento, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa que eu acredito que ninguém deve ficar sozinho. Na minha vida hoje, depois que eu separei, eu quis tirar um período sabático, cuidar da minha saúde mental, espiritual, física. Então eu dediquei para os meus estudos, para minha família, para minha vida espiritual, coloquei tudo no lugar certinho. Ali, né? E depois também, por conta da família, cuidar dos pais, eu não tive tempo para relacionamento. Né? Não tive nem cabeça, né, gente? Cuidando de 2 idosos doentes. Mas eu acredito que todo mundo precisa ter alguém. Isso é importante. E a conciliação do trabalho, do empreendedorismo com o cônjuge, isso não é conversado. Porque quando você se relaciona com uma pessoa que tem mentalidade de crescimento, uma pessoa que não é insegura, muitas das vezes as minhas clientes ganham mais do que o marido. Mas eu tenho uma cliente aqui de BH que ela falou, Nath, depois que a gente fez a mentoria, eu tô recebendo mais de 40 solicitações de proposta por semana. Meu marido falou que vai largar o emprego para ficar trabalhar comigo. Então, olha a mentalidade de união, de crescimento, Construção, de né? construção. Conjunto. Porque quando a gente casa, não é meu dinheiro, seu dinheiro, é nosso dinheiro. Então, se eu ganho 10 e o meu marido ganha 5, nós ganhamos 15. Né? Então, encontrar uma pessoa que tem a mesma mentalidade ajuda muito nesse processo. E é difícil, tá? Nossa Por isso que eu tô solteira, tem 7 anos. Não é fácil não, não é fácil não. Eu não aconselho o Tinder, tá? Não aconselho. Eu nem uso aplicativo de relacionamento, gente. Aquilo ali, Nem uso. você vai ver as técnicas de RH, tudo lá dentro daquele negócio. E aí as pessoas que eu conheço que empreendem estão solteiras, que estão abertas para um relacionamento, aí tem essa dificuldade de encontrar as pessoas que têm a mesma mentalidade. Porque se eu trabalho, por exemplo, hoje minha prioridade é Deus, família e trabalho, eu tenho essas 3 prioridades. Eu entendo que se eu entrar em um relacionamento, a pessoa vai precisar entender que eu cuido dos meus pais. Então eu vou precisar de tempo para eles. Claro. Né? Eu tenho meu trabalho, eu atendo homens, por exemplo. Eu atendo muito cliente. Cara, a insegurança masculina é assim, o que mais tem, né? Exato. Aí eu fico pensando Pega assim, demais. ai meu Deus, será que eu vou ter que ficar explicando coisa básica? Tipo, é meu cliente, me respeita e tudo. Às vezes eu vou dar uma mentoria dentro de casa, a pessoa vai estar lá, vai escutar uma brincadeira ou outra. Será que ela vai levar aquilo pro outro lado? Os clientes me respeitam. Gente, meus clientes me respeitam, me chamam até senhora. Tem hora que eu fico até com raiva. Mas eu fico feliz por eles me respeitarem. Nunca tive nenhum cliente que deu em cima de mim, nem insinuou nada. Até porque a grande maioria deles tem esposa ou namorada. E às vezes até as esposas participam das mentorias também, até gosto. Mas a gente não sabe a cabeça do outro. Mas mesmo se tiver uma cantada, às vezes tem que lidar com isso, pô. Sim, sim. E aí quando a gente fala de relacionamento é isso. É você ter uma pessoa que, acho que tudo conversado é entendido. Tudo que é conversado é entendido. Tudo que é acordado também precisa ser conversado e entendido. E aí o casal prospera junto. Se eles estiverem na mesma frequência. Eu acho que é uma meta mais difícil do que empreender. Assim. É verdade. Quando eu olho em volta, assim, ó, estatisticamente, 50% dos relacionamentos terminam em divórcio. Sim. Aí você tem, aqui na frente, tem você, por exemplo, primeiro casamento, 50% de chance. O segundo é 70% de chance. O terceiro é 80%. Aí, assim, a chance de dar errado é maior do que de dar certo. Aí 50% das pessoas ficaram juntas. Eu não quero dizer que deu certo. Assim, na minha família eu tenho poucos assim, casais que eu olho de fora, que eu não tô dentro também pra saber, mas de fora eu olho e falo, cara, esses dois parece que é massa. Sim, sabe? não, eu conheço casais, gente, que todo casal tem problema, mas que levam uma vida muito tranquila no sentido de se complementarem, de levar uma vida com humor, isso é Tem uma muito parceria, importante, né? ter uma parceria. Então, quando a gente encontra uma pessoa, a questão da frequência, né? A pessoa não precisa ser igual, gostar das mesmas coisas, não é isso. Mas a comunicação tem que ser muito aberta, né? Essa questão de parceria, porque casamento, gente, é um negócio.
Aí essa é a segunda pergunta para você. Comunhão de bens ou separação de bens? Gente, ninguém nunca viu. Você já falou que ia ser a favor do casamento. Casamento é comunhão, gente. Comunhão? Claro. Meu Deus. Não, você casa com a intenção de separar? Não. Então por que você vai fazer com separação de bens? Pra eu não me ferrar? Não, então você tá casando com pensar. Ó. Aqui, quando você casa com comunhão de bens, você faz uma fusão do CPF. Casamento é um negócio pra E vida aí, toda. se você fizer a fusão do CPF e você quebrar, seu cônjuge vai junto. Sim. Se ele for empreendedor também e ele quebrar, você vai junto com ele. Só que vocês estão casados e vocês se apoiam. Você não sabe o que vai acontecer na empresa um do outro. Sim. Né? Varejista, por exemplo, é danado para quebrar. Alguma coisa dá errado ali no meio do processo de fluxo de estoque, ele pode quebrar. E aí, se ele leva você junto, você podia estar ajudando ele a se levantar. Se tem parceria, não precisa de fusão do CPF, porque a parceria ela é espiritual, ela não é material. Só que quando você coloca uma parceria material, você tem essa fusão do CPF. Sim. Aí tem esse argumento religioso que você colocou aí, que você é religioso. Você falou, todo mundo que é religioso solta essa na mesa. Assim, cara, tudo bem, se você quiser ir lá na comunhão de bens, você vai, mas eu tô te falando que estrategicamente não faz sentido nenhum. É aquilo que eu te falei, o casamento, ele é um negócio, pensando racionalmente, o casamento é um negócio, né? Quando você entra num negócio com uma sociedade, com um sócio, vamos falar de negócio, você vai abrir uma empresa com um sócio, 50-50. Pode ser que se você está entregando mais, você entra com 51% para você ter mais voto, você ter mais poder. Mas é só uma ideia. Vamos supor que você entra numa sociedade, numa construção de uma empresa 50-50. Não tem como você construir uma empresa com sociedade sem comunhão de bens. Para a empresa, tá? O casamento é a mesma coisa. Ninguém casa com a intenção de separar. Ninguém casa. Porque se for para casar com a intenção de separar, você nem casa. Não, mas você não abre uma empresa com a intenção de quebrar, mas pode acontecer, né? Não. O poder, ok. O imprevisto sobrevém a todos, já tá na Bíblia. Estatisticamente tem chance de acontecer. Então você tá preparado para isso, é interessante. Mas aí o que acontece? A gente tem outras formas de se preparar que não a separação de bens. A única forma que você tem é a separação de bens. E olha que ainda vai estourar um monte de bomba mesmo com separação de bens. Se eu não tivesse casado com separação de bens, eu tava ferrado. Então, eu não separação casaria foi com terrível. separação de bens. Eu não casaria com separação de bens. Eu entendo, te respeito. Acho legal. Inclusive, seu argumento foi muito bom. Só porque isso é um motivo a mais para se esforçar para o casamento dar certo. Inclusive, você sabe por que as pessoas hoje se divorciam por qualquer motivo? É incompatibilidade. Não deu certo. A gente concordou a entrevista inteira, só que na hora que chegou nessa aqui. Você sabe o que acontece? As pessoas hoje se separam por diversos motivos. Tudo é desculpa hoje para uma separação, para um divórcio. O cara chegar bêbado e tentar te matar, desculpa. Cansei de olhar para casa dessa pessoa. Não tem conversa mais, não tem sexo mais, que não sei o quê. As pessoas estão acostumadas a largar as coisas quando elas quebram. Sim, hoje as pessoas são descartáveis. As pessoas são descartáveis. As relações por hoje exemplo, são todas descartáveis. Eu posso hoje me juntar com uma pessoa e não querer assinar um papel no cartório. Agora eu te pergunto, você compra um carro e deixa no nome do outro? Não. Você compra uma casa e deixa no nome do outro? Não. Então, por que a pessoa que você quer viver a vida inteira com ela, você não vai assinar um papel no cartório? Sendo que bens materiais você passa pro seu nome. Aqui eu tô te falando de casamento no civil, né? Então, tem várias coisas dentro do processo do casamento, dessa comunhão, né? Que é espiritual, material e de tudo, que quando a gente faz, são processos que fazem a gente pensar um pouquinho mais no, tô querendo separar, mas será que tem conserto? Será que eu posso abrir mão de alguma coisa? O casamento também é exceção, a gente tem que abrir exceção de certas coisas. Não pode fazer só o que a gente quer o tempo todo. A vida, se você mora com uma pessoa, amigo, por exemplo, a gente não faz só o que a gente quer. A gente faz o que é bom para as pessoas que moram dentro do ambiente. Então é um assunto muito complexo isso aí. Achei legal o seu posicionamento. Discordo completamente. Inclusive, amor, a minha namorada Amanda, se você estiver assistindo aí, é separação de bens ou não tem nada.
Aqui, ó. Ainda dá tempo, viu, Amanda? Aqui, abre aqui. Deixa eu Vamos ver. ver se você gosta. Tchararã. Entendo, só não concordo. Claro, a gente não tem que concordar em Só tudo, que eu né? amo uma caneca, né? Ó, essa aí, então. Não, e eu fiquei de olho na caneca aqui, gente. Ah, é? Eu fiquei de olho na caneca, gostei demais. Amo a caneca. Ó. Agora tem uma... Não esquece de curtir a jornada. É isso, gente. Não esquece de curtir aí o vídeo também, não. Ó. Mensagem final, Natália? Mensagem final. Se você tem um sonho, não fique só sonhando. Corra atrás para tornar o seu sonho realidade. Genial. Genial. E se você gostou desse vídeo, lembra de curtir, comenta o que você achou. Daqui a pouco vai aparecer um vídeo do seu lado esquerdo, outro direito. Clique em um dos dois que a gente se vê e ó, juiz, hein? Não faça nada que a Natália não faria. Valeu!